Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. E estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Ligado na Verdade. Eu gosto dessa abertura aí, né? Que tem um efeito de choque, né? Já assistiu o Super Choque? Sim, eu assisti muito quando eu era pequeno. Super Choque tá na área! Super Choque é massa, né? É legal. Pastor Isaac, você gostava de Super Choque? Já assistiu? Assisti sim, nas manhãs animadas ali do SBT, né? É, velho. Na hora do almoço pra ir pra escola. Ei! Fica ligado na verdade. Muito bom, hoje vamos falar sobre chamado, né? Como saber que eu estou sendo chamado por Deus? Essa pergunta é muito ampla, né? Mas vamos focar no sentido de ser chamado para o ministério integral. Que vocês tinham falado de chamado. Chamado pra quê? Todo crente é chamado para evangelizar, por exemplo, né? Todo mundo é chamado para, num sentido mais amplo, para evangelizar. Exatamente. Alguns para alguma coisa específica. Hoje a gente vai tratar sobre esse chamado para servir em tempo integral. E temos vários exemplos de pessoas que servem de forma integral, né? Um missionário, um pastor. Várias áreas, né? De serviço, exatamente. Digamos assim. Várias áreas. Um pastor. Quem mais, Nácio? Missionário, realmente. Pessoa que está plantando igreja lá naqueles confins do mundo. Educador cristão, acho que também se aplica a isso. Como saber, pastor Isaac, que eu estou sendo chamado por Deus para servir como um missionário, um pastor, de forma integral no ministério? Bom, pessoal, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui, novamente. Sempre estou aqui à disposição. E, assim, é interessante conversar sobre isso, começando com entendendo o que esse termo chamado, biblicamente, significa. Biblicamente, teologicamente, quando a gente olha para essa palavra chamado, não significa o que a gente tem aplicado hoje. Essa ideia de chamado ministerial, chamado para uma vocação ali de missionário, de tempo integral. O termo bíblico, ele tem a ver com um chamado para Cristo. É um chamado teológico para salvação. Então, por exemplo, lá em Romanos 8, 30, aquele verso, né? E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Sempre tem a ideia do chamado para salvação. Só que, à medida que o tempo foi passando, a gente foi pegando essa palavra, né? Não é que a gente foi ressignificando, a gente foi trazendo uma aplicação, né, para tempos mais atuais e colocando em determinados aspectos, determinadas áreas, né, para falar de chamado pastoral, chamado missionário e tal e tal. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso, né? O chamado bíblico, essa palavra, teologicamente, ela tem a ver com o chamado para salvação. Segunda coisa, você não precisa de um chamado especial para você servir a Deus de tempo integral. Em que sentido? Um chamado especial onde você vê ali um anjo ou uma profecia que é dada para você, ou ou então um sentimento muito forte ali, né? Um sentimento forte por aquilo. O sentimento eu acredito que até precisa ter, e eu vou já chegar lá. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa desse chamado especial para você servir a Deus e entregar a sua vida para Deus. Não é necessário uma coisa sobrenatural, né, pastor Isaac? Isso, digamos assim, como Paulo ali, né? Sim. É uma visão ali do Cristo, né? Tem uma missionária, eu não me recordo o nome dela agora, mas ela sempre dizia isso, olha, eu nunca tive um chamado, eu simplesmente li uma ordem e fui. E a ordem estava lá, a ordem está lá em Mateus 28, 18 a 20, né? A grande comissão de Cristo, dizendo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando. Então a ideia é que, em primeiro lugar, você não precisa desse chamado especial para servir a Deus de tempo integral. Agora, existem algumas circunstâncias que vão te levar a isso. Vamos particionar aqui, se a gente falar primeiro em relação a pastor, porque a Bíblia, ela fala alguns critérios e algumas evidências que vão colaborar aí com a confirmação, se você é chamado para um ministério pastoral ou não. Para a questão de missionários, educador cristão, como vocês falaram aí, outras pessoas que servem
de maneira eclesiástica, né, de modo de tempo integral, você não vê a Bíblia colocando esses tipos de critério. A gente vê para o ministério pastoral. E aí a gente pode aplicar alguns princípios que a gente pega no ministério pastoral e levar para essas outras áreas também, né? Então, primeira coisa, a Bíblia fala de um desejo. A pessoa precisa ter um desejo. Tá lá em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Paulo diz lá, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então precisa ter um sentimento. Aí é por isso que eu estava falando que existe isso, né? Precisa ter esse desejo ardente no coração, esse almejar servir a Deus dessa forma, como um pastor. E aí a gente pode aplicar para essas outras áreas? Eu acredito que sim. Você não pode servir a Deus de tempo integral se você não tem um coração ardendo por isso. É verdade. Você não tem um coração cheio de desejo por isso. Então o desejo precisa existir. Mas ele também não pode ser isolado, não pode ser a única evidência, né? Porque senão vai ter vários paladinos aí se levantando, olha, Deus tá me chamando, meu coração tá ardendo para ir, mas aí existem outras evidências, como por exemplo, dons, habilidades, caráter, virtudes que aquela pessoa não tem para exercer esse ministério, mas ela tá dizendo que tem um desejo ardente. A gente faz, só o desejo é suficiente? Não é, entende? E aí entra a questão das evidências, né? As evidências têm muito a ver com a capacitação dessa pessoa para fazer o serviço, para fazer o ministério, né? Ela tem os dons. Então, por exemplo, a gente pensando aqui para pastores, né? Essa pessoa tem o dom de ensino. Se essa pessoa quer ser uma educadora cristã, ela tem um dom de ensino. Se ela quer ser uma missionária de tempo integral, ela tem um dom de ensino também, que será muito útil. Ela tem um amor profundo pelas almas perdidas. Ela tem um dom de evangelização ali. Ela tem aquele compromisso em cada vez mais pregar a palavra para as pessoas que estão ao redor dela. Aí você agora olha para o caráter, né? Porque as habilidades, que são os dons, é necessário, mas o caráter também precisa. Essa pessoa tem uma vida virtuosa, essa pessoa tem uma vida onde as pessoas ao redor dela não têm nada para falar contra ela. É uma pessoa que tem uma vida honesta, uma pessoa que tem uma vida onde as pessoas não sabem, assim, nada que possa manchar a reputação delas, né? Então, tudo isso aí são evidências externas, onde as pessoas vão reconhecer. E aí, quando eu falo pessoas, podem ser a família, as pessoas que estão ao redor, mas principalmente a igreja. Principalmente a igreja precisa reconhecer e perceber isso nessas pessoas. Porque na igreja, aquela pessoa vai demonstrar, de modo ali específico e mais perto, aquilo que ela está dizendo que quer fazer longe. Então, vamos supor, eu quero ser missionário na África. Mas a pessoa não tem coragem nem de acordar 8 horas da manhã para ir para a escola dominical no domingo e ensinar crianças. Então, como é que ela vai ter coragem de ser missionária na África? Como é que ela vai ter essa disposição? Entende? Então, na igreja, ela vai demonstrar, de fato, aquilo que é verdade ou não com esse desejo dela em poder servir. Entende? Então, eu acho que tem, em primeiro lugar, o desejo. Em segundo lugar, essas evidências externas que têm a ver com dom, caráter e o reconhecimento externo das pessoas. E eu acho que também que entra aí um outro aspecto, que é um aspecto circunstancial. Né? Que é um aspecto que, por exemplo, a pessoa até tem o desejo, a igreja reconhece, mas essa pessoa tem um trabalho que ela exerce e que muitas pessoas dependem dela, né? Ela é um pai de família, por exemplo, que a família inteira ali depende dele, do salário que ele tem ali trabalhando, e os pais dele já são idosos e também dependem dele. E às vezes existem circunstâncias que talvez seja Deus demonstrando que não é para ele esse serviço de tempo integral, mas que ele pode continuar servindo de uma forma parcial, do jeito que ele já está fazendo ali,
agregando na igreja, entende? Porque tem muita gente que acha que você só pode servir a Deus mesmo se for de tempo integral, mas isso não é verdade. Até porque tem pastores, né, que eles, por causa da situação da igreja, que não tem condições de mantê-lo, né, ele tem também um emprego, né, um emprego, digamos assim, formal, né, assim, mais comum. Para complementar a renda, né? Para complementar a renda, né, e não significa que ele não seja pastor, né. Não tem nada a ver, então vai variar, vai ser de acordo com a circunstância. E eu estou cada vez mais convencido que a gente precisa ter cada vez mais líderes como esses, líderes que a gente chama de líderes leigos. O que são líderes leigos? Líderes que não têm ali o seminário teológico formal, que terminaram um estudo teológico formal, mas são homens cheios de fé, homens cheios do Espírito Santo, homens que conhecem a palavra, homens que são ensináveis e humildes, que querem estar aos pés dos líderes ali da igreja para aprenderem e transformar esses homens em presbíteros e diáconos. Sim. E esses homens podem continuar trabalhando ali nos seus respectivos trabalhos e servindo a igreja de modo muito útil. Eu acredito muito, cara, nesse tipo de liderança. Eu acho que se nós treinarmos, né, se os pastores conseguirem visualizar isso é algo que eu tenho aprendido bastante aqui com o pastor Miguel, essa ideia de trazer mais homens desse tipo, homens de caráter, homens com dons, né, homens que não precisam dessa instrução formal teológica, mas que vão, a partir da gente, aprender mais e mais de Bíblia, vão crescer nisso e vão agregar muito à igreja, cara. Eu vejo muito isso como muito importante, entendeu? Até porque nos tempos bíblicos, os pastores eram formados assim, através de outros pastores, né? Não tinha seminário, formal, não tinha seminário, não tinha isso. Eu mesmo não terminei o meu seminário. E eu não estou aqui pregando contra seminário. Seminário é muito importante. Se você tem ali a oportunidade de concluir o seminário, conclua. Mas às vezes eu acho que a gente tá perdendo muito tempo e muitas oportunidades porque a gente quer mandar as pessoas para passarem 4 anos ali no seminário, enquanto o campo está precisando de gente e já tem gente disposta para ir, gente capacitada para ir, gente com amor à palavra, amor ao Senhor, mas a gente precisa que o cara se forme primeiro. Sem falar que hoje em dia tem muito conteúdo bom de estudo teológico online, né? O cara pode estudar em casa, né? De acordo ali com o seu tempo, né? Ou talvez um curso bem intensivo ou outro mais simples. Os líderes, né? Os pastores precisam ter uma formação de líderes ali. O pastor Miguel, ele tem o Titus, né? É uma formação de líderes própria que ele organizou e ele formou muitos homens assim. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Pastor Isaac, é o seguinte... Passou voando, cara. Fala aí onde fica a sua igreja, endereço, dias tudo de culto e o convite aí para quem quiser conhecer a sua igreja. E é isso aí. Pronto, a gente acabou de implantar uma igreja aqui num bairro aqui de Sobral, num loteamento recente, loteamento Boa Vizinhança, no bairro Antônio Carlos Belchior. Então fica em Sobral. Se você quiser conhecer um pouco melhor, a gente tem uma página aí no Instagram, a igreja chama Comunidade Esperança das Nações, porque faz alusão aí ao antigo nome do bairro, que é Das Nações, e também essa ideia de espalhar o evangelho para todo mundo, né? Muito bom. Pastor Isaac, queremos agradecer de coração mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast. Lembrando que você pode compartilhar aí para quem você quiser, tá no YouTube, tá no Spotify, no Deezer. Todas as agregadoras de podcast possíveis a gente tá lá. Valeu, Inácio. E Pastor Isaac, algo a acrescentar? Só finalizar que às vezes podem surgir no coração motivações erradas, né? Para esse ministério de tempo integral. Às vezes a pessoa acha, por exemplo, não fiz tudo na vida, tentei de tudo, nada deu certo, então vou pro seminário. Acaba sendo a faculdade dos fracassados, né? Isso não é a motivação correta. E nem aquela motivação de buscar glória, prestígio para si. O ministério é muito sacrifício, né? O líder, ele é alguém que se sacrifica, então nem pense nisso, né? Muito bom, valeu, pastor Isaac, obrigado você que esteve conosco. Um abraço, meu irmão Inácio. Valeu, pastor Isaac, muito obrigado. E até a próxima. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.